Olá, tudo bem com você? Estamos aqui então hoje no dia 31 de janeiro de 2023. Estamos aqui, né, fechando esse círculo, né, esse propósito da peregrinação, que é a cada dia nós estamos vendo aqui, meditando em um versículo de Provérbios. Então hoje nós vamos ver Provérbios 31, né? Pastora, não vai haver mais vídeos? Calma, vamos à palavra de Deus primeiramente. Amém? Então hoje, aqui em Provérbios 31, versículo 4, fala de nós não nos embriagarmos com as coisas da vida. Não se embriague com os prazeres da vida. Olha o que nos diz aqui na palavra, Provérbios 31, versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lamuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Então aqui a mãe está dando um conselho para o filho. O filho, né, que tem que reinar, tem que ser príncipe sobre as situações da vida, da terra. E isso não é só para homens, é para homens e mulheres. Nós somos chamados, né, para a vida, para reinar. Reinar não sobre pessoas diante, com soberba, com altivez, mas para reinar diante das dificuldades. Tanto que em Apocalipse, a palavra do Senhor diz que Jesus nos comprou para Deus e nos fez reis e sacerdotes, porque nós tínhamos perdido o domínio da nossa vida, né, com o pecado, tudo. Quando Deus criou o ser humano e ele nos fez segundo a imagem e semelhança dele, ele nos criou para dominar sobre as coisas na terra. E com o pecado, com a entrada, né, do pecado ali através de Adão, então o homem perdeu o domínio, não conseguiu mais ter domínio da própria vida, não conseguiu mais dominar o pecado na própria vida, não conseguiu mais dominar as próprias vontades. E o vinho, meus amados, ele faz isso. Então, por isso que diz que não é próprio daquele que tem que dominar, beber a bebida forte, porque ela tira a capacidade de se dominar, a capacidade do raciocínio, a capacidade de fazer escolhas do que é certo e que é errado. E ela diz, né, não é próprio dos reis, nem dos príncipes. Por quê? Porque você precisa reinar sobre a sua vida, nós precisamos reinar. E você vê, né, que a pessoa sobre um efeito alcoólico, ela é embriagada também com as coisas da vida, com os prazeres, né, da vida, com os prazeres pecaminosos, ela perde o controle de si. Ela perde o controle do próprio corpo, ela perde o controle dos próprios sentimentos, e aí vai uma sequência de situações, ela perde o controle da família, perde o controle das finanças. Então a Bíblia diz que não é certo a gente se embriagar, se lançar, se encontrar alegria e satisfação nas bebidas e nas coisas do mundo, né? Nas prostituições, nos pecados, nos roubos. Não é próprio. Porque nós somos chamados para reinar com Cristo na eternidade, para ter um domínio agora da própria vida. E se a gente não conseguir dominar, meus amados, aquilo que entra pela nossa boca, como que nós vamos ter domínio daquilo que sai? Então nós precisamos ter domínio próprio, né? Nós precisamos, isso é uma das funções do Espírito Santo. Lá em Efésios 5, eu acho que é 18, fala que se é para a gente se embriagar de alguma coisa, então que a gente se embriague do Espírito. Se é para a gente viver algo, buscar algo em demasia, porque embriaguez é isso, né? É aquela busca, algo em demasia, que seja essa busca pelo Espírito Santo, porque ele não vai tirar, o Espírito Santo de Deus, ele não tira de nós a capacidade de raciocínio. Antes ele nos mostra um caminho bom e certo. Né? Às vezes as pessoas acham que até em relação ao batismo do Espírito Santo é ser tomado de tal maneira que a pessoa não sabe o que faz, que a pessoa perde o sentido do corpo, perde o sentido do que está fazendo. Não, irmãos, isso aí é Satanás que faz, né? Satanás que quando entra no corpo, ele domina o corpo da pessoa, domina a vontade. Não, o Espírito Santo de Deus, ele é a presença de Deus, então ele é suave, ele nos mostra um caminho e a gente sempre vai ter escolha de seguir ou não, o que não acontece na embriaguez, né? Muitas pessoas embriagadas com as alegrias mundanas, até com a bebida, muitas vezes depois ela diz que, ela alega que ela não sabe por que fez aquilo que fez ali, sobre o efeito daquela embriaguez,
que fez sobre o efeito daquele entorpecente, que fez sobre o efeito daquela ira, porque a ira também embriaga, né? Ela embriaga, a ira, ela cega. A pessoa faz coisas que depois ela nem consegue se reconhecer. A pessoa que se embriaga com as coisas da vida, com a prostituição, com as bebidas, com os vícios, depois ela perde o controle de si, ela nem sabe o que fez direito. Bota vida, casamento, finanças, família, bota tudo a perder, amizades, e ela não consegue nem entender o que aconteceu. Então não se embriague com as coisas, com os prazeres da vida. Não se embriague com as bebidas fortes. Não se embriague, não deixa que as coisas tenham domínio sobre você. Nós somos feitos para dominar sobre as coisas. É interessante que o ser humano ele quer dominar sobre outro ser humano, mas ele não tem domínio de si mesmo. Talvez a pessoa ela não tem domínio daquilo que ela fala, daquilo que ela come, daquilo que ela bebe, mas ela quer dominar outro ser humano. Não, nós não fomos feitos para dominar pessoas. É para nós termos domínio sobre nós, sobre o nosso próprio corpo, sobre a nossa própria vida. E aí, quando a gente se embriaga com os prazeres, a gente perde o domínio de nós mesmos. E aí, como nós vamos ajudar alguém? Como nós vamos querer dominar a vida de alguém? Mesmo porque não é para dominar, né? Nós só podemos aconselhar, nós podemos falar, nós podemos insistir e podemos até orar. Mas jamais podemos obrigar, porque Deus deu o livre-arbítrio. Então, a palavra de Deus diz que a gente não deve usar dessa liberdade para ser escravizado, né? Ou para fazer aquilo que não é certo. Pense nisso. Nós estamos fechando esse ciclo, né? Desse primeiro mês, que é o mês de janeiro, está se fechando hoje esse primeiro ciclo, né, do ano. Então, leve isso para o seu coração durante todo o ano. Não se embriague com as coisas dessa vida. Não deixe que as coisas te dominem. Pense nisso. O Espírito Santo, busca o Espírito Santo de Deus, se embriague nele, se encha dele, porque ele dá domínio próprio. A pessoa não consegue dominar, e é bem isso, meus amados, a pessoa não consegue dominar o que come, não consegue dominar sobre o próprio corpo, não consegue dominar um horário de se levantar, não consegue dominar, vamos colocar assim, uma preguiça, seja ela realmente física, seja ela espiritual. Às vezes a pessoa não consegue parar, se concentrar para ler a Bíblia, para orar. Mas por que isso? Muitas vezes porque nós estamos embriagados com as coisas desse mundo. Que a gente não se embriague, que seja um ano diferente da gente fazer coisas diferentes. Não se embriague com conversas que não vão te trazer benefício nenhum. Não se embriague com comentários que vão prejudicar outras pessoas. Não se embriague com comentários, né, que vão trazer mal para a sua própria vida. Não se embriague com as coisas do mundo. Não se embriague com contendas, com iras, com confusões, mas busque em tudo. Embriagar-se, se é para se embriagar, que seja do Espírito Santo. Antes de orar, só vou ler lá para você, né, em Efésios, no capítulo 5, 18, para não ficar só pela minha palavra. E aí a gente já vai orar aqui rapidamente, em nome do Senhor Jesus. Aqui Efésios 5, 18 diz: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então que em tudo, não só hoje, mas que todo esse ano e por todos os anos da nossa vida, nós possamos ser cheios do Espírito. Vamos orar então? Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido e amado, nós estamos aqui diante da Tua santa presença, e aqui nós estamos, meu amado Deus, para pedir, Pai querido, que o Senhor nos ajude a ter o domínio próprio, Pai. Não queremos nos embriagar com as coisas do mundo, Pai querido, onde há contendas, meu amado Deus, onde há confusões, Pai. Mas queremos ser cheios do Teu Espírito, cheios da Tua bondade, cheios da Tua graça, cheios do Teu favor, Pai. Para que possamos, meu amado Deus, ter domínio sobre o nosso corpo. Porque isso vai nos trazer vida, Pai querido, e a vida abundante que Jesus quer nos dar. Sim, porque Ele quer nos dar. Porque nem sempre nós temos a capacidade de receber essa vida, meu Deus. Que nos embriagamos tanto, às vezes, com as coisas do cotidiano, com as coisas do mundo, com as brigas, com as fofocas, com as confusões, com as más alimentações, com as más conversações, que não há lugar
para que em nós o teu Espírito possa agir. Ah, Pai, mas que seja o Senhor agindo, meu amado Deus, em cada um que está participando dessa oração. Que essa pessoa nessa hora seja embriagado, Pai, pelo teu Espírito. Que ela sinta a paz e a leveza que só o Senhor pode trazer em cada vida. Que a partir de hoje, Pai querido, cada um possa ser guiada pelo teu Santo Espírito e não mais pelas embriaguez da vida, Pai. Que a alegria seja a alegria que vem do Senhor. Alegria que é perpétua, meu amado Deus, que permanece para sempre. E não a alegria, Pai querido, das embriaguez do mundo, do pecado, meu amado Deus, que logo produz dor, tristeza e perdição. Mas que seja a unção do teu Espírito guiando cada um, Pai, para que em tudo possam ser abençoados e ter paz em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Então assim nós encerramos o nosso mês de janeiro. E aí nós vamos estar com um propósito novo, né, nesse mês de fevereiro. Não vamos abandonar os nossos propósitos, não vamos estar buscando diariamente, mas 3 vezes por semana eu estarei aqui trazendo uma mensagem para você, né? Onde eu estiver, eu vou estar aqui trazendo uma mensagem para você. E nós vamos estar olhando um pouco o quanto a gente às vezes precisa ainda se libertar de algumas coisas que estão sendo impedimento e empecilho para a nossa vida. Então, nesse próximo mês, nós vamos viver o mês da libertação. Amém? Pastor, não, fique calmo. Às vezes é só tirar algumas raposinhas que estão atrapalhando para não destruir a nossa vinha no decorrer do ano. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente, então. Nós teremos o nosso próximo vídeo amanhã. Vamos ter amanhã, porque vamos ter os nossos vídeos às quartas, às sextas e aos domingos. Então, para não quebrar, né? Para a gente não pular até para a quarta, mas é para a gente começar o mês na bênção do Senhor. Então, amanhã eu vou estar aqui com você, dia 1º de fevereiro, trazendo o primeiro vídeo desse segundo ciclo do nosso ano, que eu creio, estou orando, estou determinando, e é o ano da determinação, que venhamos ter o melhor ano da nossa vida até aqui. Amém? Que Deus abençoe você abundantemente e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.